Boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu volto mais uma vez aqui para a gente trabalhar mais um tema, dos maiores erros financeiros segundo a Bíblia, dando sequência aí no nosso estudo do livro do Chuck Bentley, que é o CEO aí do Ministério Crow. É um livro muito produtivo que nos traz revelações para ajudar com a nossa vida financeira, né? Ele é um tema voltado não só para empresários, mas para todo cristão que segue a Bíblia e todo cristão que deseja ser próspero financeiramente, mas acima de tudo espiritualmente. Porque lidar com o dinheiro, segundo a Bíblia, a gente não está tratando unicamente, exclusivamente sobre os bens materiais. Nós estamos tratando sobre o maior bem que existe, que é a nossa salvação, que é a nossa vida espiritual, a nossa qualidade de vida espiritual. Tudo que a gente faz aqui na Terra, tudo que a gente faz aqui nesse mundo real tem um impacto no mundo espiritual. E o dinheiro, ele é um dos principais protagonistas que vai impactar o nosso relacionamento com o Senhor. A Bíblia já diz que, Jesus já disse que não é possível a gente servir a dois senhores. Servir ao Senhor e servir ao dinheiro. O dinheiro é o principal ladrão da nossa atenção em relação ao Senhor. É o que vai nos roubar a nossa atenção, o nosso desejo de buscar e de amar. Por isso que é tão importante o tema. E hoje, o tema que o Espírito Santo separou para a gente trazer é a ganância oculta. Então, ele vai ser mais curto do que a semana passada, espero, vou conduzir para ser mais rápido, porque ele é mais seco, ele foi mais curto e grosso aqui. Deus tratou essa questão, está tratando de forma mais objetiva, porque não tem muitas palavras, não tem muita conversa com essa história aqui com Deus, vocês vão perceber. E o trecho, a história que ele coloca aqui pra gente, a passagem bíblica é a de Balaão, quando ele estava ali, foi meio que contratado para ir amaldiçoar os israelitas, e naquele momento que ele está indo, naquele trajeto dele, ele tem aquela situação com a sua jumenta, Então, foi oferecido para ele uma grande quantia de valor, dinheiro. No primeiro momento ele não aceitou, mas depois, quando o rei vai e oferece para ele um valor maior ainda do que aquele que ele tinha lhe sido oferecido e ele tinha negado, ele cedeu. E aí ele vai. Então, eu queria ler com vocês esse trecho aqui da Bíblia, que está em Números 22, de 21 a 32, tá bom? Eu vou ler o trecho e vocês vão entender o que foi que aconteceu ali. E Deus vai revelar o seu coração, a ganância que tinha dentro do coração de Balaão. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho para impedi-lo de prosseguir. E Balaão ia montado em sua jumenta, e os seus 2 servos o acompanhavam. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando uma espada, saiu do caminho e foi-se pelo campo. E Balaão bateu nela para fazê-la voltar ao caminho. Então o anjo do Senhor se pôs num caminho estreito entre 2 vinhas, com muros dos 2 lados. E quando a jumenta viu o anjo do Senhor, encostou-se no muro, apertando o pé de Balaão contra ele. Por isso ele bateu nela de novo. E o anjo do Senhor foi adiante e se colocou num lugar estreito e não havia espaço para desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, que bateu nela com a sua vara. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, e ela disse a Balaão: que foi que eu lhe fiz para você bater em mim 3 vezes? E Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo,
quem dera eu tivesse uma espada na mão e eu a mataria agora mesmo. Mas a jumenta disse a Balaão, não sou sua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje. Tenho eu o costume de fazer isso com você? Não, disse ele. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou-se, rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe perguntou, por que você bateu 3 vezes em sua jumenta? Eu vim aqui para impedi-lo de prosseguir, porque o seu caminho me desagrada. Então, o que está relatado aqui para nós? É tão importante, né, a forma como Deus vê a ganância, né, que nesse trecho Deus moveu o anjo do Senhor, e nós sabemos que é o próprio Jesus quando isso acontece na Bíblia, quando é citado esse termo. Deus moveu o Senhor Jesus para ir lá e impedir ele. Tamanha era o absurdo que ele estava fazendo, que ele estava se envolvendo, que ele não tinha percebido. E olha só como é cego a questão da ganância. Ele não viu, ele não percebeu. Por mais que a jumenta, um animal, estava falando com ele, né, foi necessário aparecer ali o anjo para ele perceber. Porque o coração dele tinha sido picado pela serpente, né, pelo desejo, pela ganância, né, de ter ali, de conseguir ter dinheiro, porque o rei ofereceu dinheiro para ele ir lá como um profeta e amaldiçoar os israelitas. E esse volume de dinheiro que cresceu no coração dele. Por mais que a Bíblia relata que no coração dele, quer dizer, na mente dele, ele planejava ir lá, até onde estavam os israelitas, mas ele planejava não falar. Não amaldiçoar. Ele falou, eu vou ganhar o dinheiro, mas eu não vou amaldiçoar. Mas o que estava errado ali? A motivação dele pelo dinheiro. Né? Pelo volume grande de dinheiro que foi oferecido para ele, pelos moabitas. Então, ele fez uma escolha. Né? E ele fez uma escolha não muito certa. E aí, Deus usou a jumenta para poder poupá-lo. Né? Se você continuar lendo, você vai ver que ele de fato continua, mas o Senhor orienta ele no que ele vai falar. Então, houve um momento ali que a partir da busca, né, a partir da revelação de Deus, a partir da revelação de Jesus, conseguiu mudar a chave dentro dele. Né? A gente sabe que depois ele teve outras penalidades por causa disso, né, Balaão. Mas o que importa para nós aqui é essa motivação. Agora, por que a ganância é ruim? Essa é uma pergunta. Né? Por que a ganância é ruim? Né? Se a gente for observar, Jesus ele vai falar 10 vezes mais sobre ganância do que sobre adultério. Olha que coisa interessante. Né? Por quê? Porque a gente sabe, todo mundo sabe, quando está entrando em adultério. Todo mundo sabe o que é isso. Quando você está, por exemplo, num casamento, você está adulterando, traindo sua esposa ou seu marido. É fácil de perceber. Né? Porém, quase ninguém sabe quando está sendo ganancioso, porque é muito sutil. Tem uma história que é a do sapo na panela de água quente, que se você ferver uma panela, uma água, né, na panela, e jogar um sapo, mas do jeito que ele bater, ele vai pular. Não é isso que vai acontecer? Agora, se por outro lado você colocar o sapo na água fria, na panela, no fogo, e deixar o fogo bem baixinho, o fogo vai aquecendo aquela água devagar, e o sapo não vai perceber. Né? E aí vai chegar o ponto que ele vai morrer, né? Sem perceber. Então a ganância, ela tem essa sutileza dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Por isso que ela é oculta, a gente não percebe, por isso o nome do tema, ganância oculta. Né? Foi o que aconteceu aqui com Balaão, servo, profeta, né? Foi pego no contrapé. Tem uma série de outros exemplos na Bíblia de ganância. Né? Mas
é um pecado terrível e horrível, a ganância. Então a gente precisa estar realmente alinhado com o Senhor, as nossas motivações de compra, as nossas motivações financeiras, nossas motivações que envolvem o dinheiro, o ganho, né? Coisas que te trazem muito ganho e que vão roubar a sua atenção. O Balaão, no primeiro momento, ele tinha consultado o Senhor falou, não vai. Aí, no segundo momento, veio mais dinheiro. E aí ele passou por cima daquilo que o Senhor falou. Então, todo momento de compra, toda negociação, tudo que vai entrar muito dinheiro, que te dá um impulso, né? Te dá uma adrenalina, te dá um comichão, você tem que levar ao Senhor, tem que orar, tem que buscar orientação, pessoas que você confia, para você não cair nesse pecado horrível e terrível, né? A tendência é pensar que se a gente tivesse a ganância e o adultério na balança, né, o ponteiro iria pesar mais para o adultério, mas não é. Ele aponta mais para a ganância. Olha que coisa, né? Que revelação. Porque Deus abomina a ganância, né? Mais do que qualquer outro pecado. A ganância revela o que nós estamos pensando sobre Ele, sobre Deus. A ganância mostra que nós damos mais valor às coisas do que ao nosso relacionamento com Deus, né? Esse é um tema tratado no Crawl. Quem está aí tendo a honra de fazer, já começa a perceber isso. Nós somos culpados de um pecado grosseiro quando o nosso desejo de adquirir mais dinheiro e mais bens é maior do que o nosso desejo de amar e obedecer a Deus. Não é que tem problema, que é pecado ganhar dinheiro, não é isso. É a motivação. Se esse ganhar dinheiro, se esse buscar, se esse trabalho, se isso está se sobrepondo, está te tirando do caminho, te tirando do foco do relacionamento com Deus, está errado. Esse é o ponto, entendeu? Pode e deve ser rico, viu? Rica, minha irmã, financeiramente, nós devemos, e Deus quer isso. É o coração, a motivação daquela busca é que tem que estar alinhada com o Senhor, tem que estar equilibrado, porque senão a gente corre o risco, porque aí tem consequências, né? Se a gente der uma pesquisada na Bíblia, a gente vai descobrir rapidamente as passagens em que a ganância foi identificada e punida por Deus, né? E a gente fica aí chocado, porque é impactante. O castigo de Deus para a ganância pode ser descrito como severo. Ananias e Safira, um trecho conhecido do Novo Testamento, lá em Atos 5, eles caíram mortos quando a sua ganância oculta foi descoberta. Então esse evento, ele causou ali um grande temor por toda a igreja naquele momento. Né? Que a igreja, Atos 5, né? A igreja do primeiro século, a primeira igreja, ela estava se formando, os apóstolos ali começando todo o trabalho, né, de constituição da igreja que Jesus tinha deixado para eles, essa grande comissão que se estende até nós hoje, né? Naquele momento houve esse episódio de ganância oculta de Ananias e Safira. Então Deus elimina eles, mata eles, eles morrem por causa da ganância oculta, né, de não terem apresentado toda a oferta que eles tinham que fazer em função do que eles tinham vendido, né, do terreno que eles tinham vendido. Eles quiseram ficar com mais dinheiro, né, do que estava sendo proposto. E aí a punição foi severa, né? Em Números 31:16, aqui seguindo a sequência desse trecho de Balaão, a gente vai ler que os seguidores, né, do conselho de Balaão, todos que estavam com ele ali, eles também foram punidos pelo seu pecado, né? Então, Números 31:16, foram elas que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor no caso de Peor, de modo que uma praga feriu a comunidade do Senhor. E depois a gente vai ver Paulo também, em 1 Timóteo 6, 9 e 10, avisando, né, sobre as consequências da ganância e o efeito que ela poderia ter sobre o compromisso com Deus.
Eu vou ler também o trecho, 1 Timóteo 6, 9 a 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Né? Olha que interessante, desejos descontrolados. Desejo é aquilo que está dentro do coração, oculto, escondido. Né? Então, uma forma de você externalizar o seu desejo, né? Um dos desejos, esse desejo da compra, de querer ficar rico, de querer gastar de forma impensada, né? E desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Aquilo que você te motiva a buscar o dinheiro, a ganhar dinheiro e depois gastar o dinheiro. Né? Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram, presta atenção, e se atormentaram a si mesmas com sofrimentos. Aí, depois tem aquela história, né? Deixa eu fazer um parêntese aqui. A pessoa começa a... Né? É uma trajetória muito vista, né? Dentro da igreja. A pessoa vem para a igreja, né? Ela começa a ser abençoada fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, materialmente. Aí aquele dinheiro que ela começa a ganhar, começa a puxar ela, tirar ela daquilo que trouxe ela para a bênção. E aí ela começa a ir para um outro caminho e de repente começa a dar tudo errado. Aí sabe quem que ela vai colocar como protagonista da maldição da vida dela? Ela vai pôr o diabo, que não tem nada a ver com essa história. Por quê? Paulo alertou. Porque por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas. Foi ela mesma que causou. Muitas vezes, as maldições que caem sobre as questões financeiras foram as próprias pessoas que fizeram com que ela caísse no seu colo. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o diabo. Aí a pessoa se afasta, aí vira um pacote, né? A pessoa se afasta mesmo de Deus. Então, olha, é muito importante isso, uma revelação assim. Né? A ganância oculta pode conduzir a armadilhas, desejos tolos e autodestrutivos. Então há uma autorresponsabilização. Né? A revelação da ganância oculta, ela te traz uma responsabilidade. Né? Pode te trazer ruína e destruição e o afastamento da fé. Essas coisas são definidas como muitos sofrimentos, lá no versículo que Paulo está dizendo para Timóteo. Né? Muitos sofrimentos causados pelo próprio indivíduo. Então, presta atenção, né? Agora, como evitar a armadilha da ganância oculta? Porque Balaão caiu numa armadilha. Né? Ele precisou de um jumento falar com ele. O que será que está precisando falar com você? Será que precisa de um jumento falar com você? Será que precisa de um outro animal, alguma coisa? O que precisa acontecer, né? Para que a gente não entre nessa armadilha. Tem uma única coisa. É colocado como uma única saída. O contentamento. O espírito de contentamento. O sentimento de contentamento. Você se contentar. Contentamento. Você se contentar com aquilo que você tem, com aquilo que você está ganhando, com aquilo de normal. Então, quando houver grandes propostas cabulosas, capciosas, assim, de muito ganho, você tem que levar o seu coração ao Senhor. Você tem que procurar conversar com pessoas de sua confiança, que compreendem a Bíblia, para te orientar, para ver se aquilo não está indo além, querendo romper, querendo atrapalhar, querendo destruir o sentimento de contentamento que você tem. Né? Então, esse é o filtro que a gente precisa ter para entender se não está havendo a ganância, se não está escondido lá dentro de nós. E aí não importa valores.
Né? Dependendo para uma pessoa que é assalariada, às vezes um grande negócio que vai dar para ele 10 mil reais, pô, você tem que ficar atento. Né? Vender um bem que você quer ganhar muito em cima daquilo. Né? Ficar atento. Né? As grandes ofertas aí, né? são perigosas. Né? Se é um grande empresário que trabalha com cifras maiores, vai fazer um grande negócio aí de 500, 600, 700 mil reais, 1 milhão. Então fique atento nesse ganho. Né? Um grande contrato com empresa, com órgão público, né? Vender para governo. Isso geralmente, né, as pessoas olham para isso com ganância, porque quer ganhar, porque é do governo, porque quer ganhar. E a gente sabe que não é assim. Não é porque é o governo ou porque é outra empresa. Né? Temos que levar o nosso coração ao filtro divino. Né? Entender, ver o que é que está passando. Né? O contentamento. Em Hebreus 13, 5, Paulo vai dizer, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Que benção isso aqui, hein? E contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Então não há argumento em cima de um ganho absurdo, né? Não há argumento para justificar esse ganho. Então filtra o coração, analisa a situação. Não, isso não vai mexer na minha fé, isso não vai mexer na minha estrutura, não vai mexer no meu caráter, não vai mexer no meu jeito de ser. Conversa com uma pessoa, é de Deus, vai para cima, é para ganhar sim, é para cima. E pega esse ganho, pega esse dinheiro e consagra ele ao Senhor. Porque aí também você é uma forma de você também trazer uma vacina, você está imunizando aquele dinheiro que está entrando para dentro da sua vida. Você está consagrando ele. Né? Quando a gente dizima, quando a gente oferta, a gente está imunizando o nosso dinheiro, para ele não causar esse efeito no nosso coração. Você está dizendo, Senhor, eu ganhei 1 milhão, eu vou ofertar 100 mil reais. Entendeu? Eu vou dizimar desse dinheiro e depois eu vou fazer uma oferta. Você falando, Senhor, né, esse dinheiro ele não me domina. Né? Tá aqui, ó, eu não sou preso, eu não amo o dinheiro, eu consigo me desprender do dinheiro. O dízimo tem esse efeito na nossa vida, ele tem um efeito imunizador do dinheiro, né? Porque você não está falando que aquele dinheiro é todo seu, você não está pegando aquele dinheiro, enfiando, falando isso aqui é meu. Não, você pegou o dinheiro, falou, é meu, Senhor, mas está aqui, ó, a parte do reino. Aí você consagra o dinheiro, você imuniza o sentimento que está dentro de você em relação àquele dinheiro. Né? Fiz esse parênteses aqui. Então, contentamento significa aceitar com alegria que Deus é suficiente para suprir todas as suas necessidades de hoje. Né? Então, a confiança não vai estar lá no dinheiro, vai estar em Deus. Deus vai resolver. Eu tenho que fazer a minha parte, lógico, nós nunca dissemos aqui que não. Né? É a motivação. Mas o contentamento deve ser aprendido. Paulo disse que podemos aprender a ser contentes. Né? Quer tenhamos muito, quer tenhamos pouco. Mas isso requer uma mudança de mente e de coração. Colossenses 3, de 1 a 3, torna claro que a ganância deve cessar na privacidade dos nossos próprios pensamentos. Ou seja, você tem que eliminar ela no pensamento, eliminar no ninho. Mata ali, não deixa ela crescer não. Então, Colossenses 3, 1 a 3 vai dizer assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra, nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E aí, né, como evitar a ganância? Tem a questão do contentamento e o que luta, o que né, trabalha aí no mundo para afetar, para atingir o nosso contentamento. Né? São os profissionais de marketing. Tá? Eles estão fazendo o trabalho deles
graças a Deus, existem grandes companhias de marketing, mas, olha aqui, ó, eles ganham rios de dinheiro para nos tornar descontentes. Então, a estratégia toda da mídia, na propaganda, no marketing dos produtos, é para te tornar descontente com aquilo que você tem. Para quê? Para você poder comprar outro, para você poder comprar mais, para você querer mais, mais e mais. Né? Então, são técnicas sofisticadas que nos fazem desejar o que nós não temos. Então, isso também vai trabalhar a nossa ganância, porque eu quero mais para comprar mais, eu quero mais para comprar mais. E aí vira, vou falar para vocês, um ciclo infindável, não tem fim, e isso não supre a tua alegria, isso não te traz felicidade, tá? Se não estiver dentro do filtro divino, se os seus pensamentos nas coisas do alto não forem a prioridade, se os pensamentos forem nas coisas terrenas, se você acreditar e crer que a alegria e a felicidade está nas coisas terrenas, não tem fim, você pode comprar. Tanto é que a gente vira e mexe, a gente ouve aí atores, né, que geralmente é quem está mais na mídia, muito dinheiro, viciados, infelizes, se suicidam. Né? A gente tem N aí exemplos de pessoas que passam por isso. Né? Pessoas com muito dinheiro, mas são infiéis, tem 2, 3 famílias, tem amantes. E aí? Isso é alegria? Isso é felicidade? Isso não é por aí. Né? Você nasceu de novo. Você é nascido de novo. Se você não nasceu, você está nascendo. Tá? O teu parto está acontecendo aqui nas nossas aulinhas dos erros financeiros da Bíblia. Lembra, a gente está vendo os erros para a gente aprender com os erros. Na Bíblia tem muitos acertos, devemos nos espelhar nos acertos, mas também tem muitos erros. Né? E a área financeira é uma forma de você ver um erro e você não cometer. Né? Porque lidar com dinheiro exige a razão. Por isso que o marketing, as técnicas sofisticadas, avançadas, é para pegar onde? Nas nossas emoções. E aí nos fazer entrar na armadilha, que é uma armadilha. Né? Então eles querem que mantenhamos os nossos olhos em coisas temporais, mas Deus quer que nossos olhos estejam fixos em Jesus. Né? Precisamos renovar a nossa mente com a verdade de Deus e firmar nosso coração em coisas que têm valor eterno. E aí a gente pode aqui ficar um dia inteiro falando sobre a forma como o marketing trabalha, né, para nos fazer querer, e o que está muito em alta aí, já não só nesse momento que a gente vive aí de pandemia, mas sempre teve, né, a estratégia de marketing dos grandes fabricantes de celular. Então, assim, eu não vou falar nome de marca nenhuma, para não revelar as minhas intenções, mas e a minha opinião, né? Mas, o fabricante lança 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vai embora as versões do telefone, né? E a gente sempre acha que precisa de mais, aí criam-se aplicativos que exigem mais. É um pacotão, entendeu? A gente tem que ver exatamente o que é real para a nossa necessidade, né? E ir para cima disso e ponto. E por fim, eu queria trazer aqui 3 perguntas, né, para a gente finalizar. 3 perguntas para você responder dentro do seu coração, né, refletir sobre elas, para você verificar se você não está caindo na armadilha da ganância oculta. Porque Deus não quer que isso aconteça com você. Tá? E Ele não está usando uma jumenta para falar, Ele está usando eu. Está usando aqui uma pessoa de carne e osso. Quem sabe não precise Deus usar outras circunstâncias, Ele vai usar. Sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele quer te proteger, quer proteger sua vida financeira. Protegendo a sua vida financeira, Ele quer proteger a sua família. Ele quer proteger o seu negócio, Ele quer proteger a sua empresa. Tá bom? Então vamos lá, olha só. Primeira pergunta. Primeira reflexão, né? Não é uma pergunta. Pergunte a si mesmo se o seu desejo se refere a uma necessidade real. Caso contrário, pergunte-se se você pode viver sem ele. Né? Vê se o seu desejo é real. Leva até a oração. Conversa com alguém. Né? Ore e peça a Deus clareza a respeito da sua decisão. Busque aconselhamento com outras pessoas quanto aos seus motivos e intenções. E comprometa-se em seguir o conselho delas.
São duas fases. Essa reflexão aqui é muito importante. Primeiro, você vai buscar aconselhamento, né, para verificar o quê? Os seus motivos e as suas intenções, que são as suas motivações. O que é que está te levando a tomar essa decisão? Né? E quando você ouvir uma pessoa ou um conselho, se comprometa, né, a seguir o conselho. Essa é a segunda fase. Muitas vezes as pessoas buscam, inclusive alguns têm buscado a mim para ter orientações, né, de acordo com a Bíblia, sobre as suas finanças pessoais, empresariais. E aí a gente faz o conselho, a gente orienta conforme a Bíblia orienta, conforme a palavra orienta, e depois a pessoa não segue. Então são duas fases. Então o primeiro rompante que você tem que ter é buscar a orientação, o conselho. Né? Levar a oração, ore e peça a Deus clareza, né? Busque o conselho para verificar a sua motivação e vai te ajudar a entender se realmente você precisa ou não. Depois você segue o conselho. Né? E por fim, se você tem certeza de que o seu contentamento em Cristo não será alterado, com ou sem essa compra, com ou sem esse ganho, vamos colocar os dois lados, ou uma compra, ou um ganho absurdo, né? Dependendo do contexto que você vive. Se o seu contentamento não será alterado, né, prossiga em paz com aquilo que você deseja fazer. Tome a sua decisão. Entendeu? Então, é simples. A gente tem a faca, o queijo, a goiabada, a torrada, a gente tem tudo na nossa mão. Graças a Deus o Senhor está colocando nas suas mãos, te revelando isso. Agora, é um momento da decisão de você realmente refletir e segurar a decisão, não ir no impulso, seja para ganhar muito, seja para gastar muito. Não vai no impulso. Tá? Parta do princípio do contentamento. Não, eu já tenho tudo, será que eu preciso disso? Né? Então nós fechamos mais uma aula, mais um estudo, estou chamando de aula, de estudo aqui, esse bate-papo com vocês sobre os maiores erros financeiros segundo a Bíblia. Lembrando que é um livro, tá? É um guia do que não fazer com as suas finanças do ponto de vista bíblico. É daqui que a gente tira as revelações, coloca outros, né? Complementa aí com a nossa vida. Tá? Espero que você tenha gostado do assunto e que isso traga resultado para a sua vida financeira. Traga resultado para a sua alegria, para a sua felicidade, para a sua família, tá bom? Você está no canal da igreja, do YouTube. Se você não é inscrito, a gente pede que você se inscreva no canal, você ative aí as notificações, dê o like aí, dê o joinha, para a gente começar a encorpar aí o nosso canal no YouTube, que vem sendo, né? Vem crescendo desde março desse ano. Vou trazer o número aqui para vocês. A gente tinha aí uma média de 300 inscritos. Hoje nós estamos em 1.300 inscritos no nosso canal. Então, isso também é responsabilidade e também é uma alegria, porque eu sei que você já se inscreveu. E se você não se inscreveu, se inscreva. Tá bom? Um grande abraço para todos. Deus abençoe. Que essa reflexão vá direto ao seu coração. Em nome de Jesus.